Olá, pequenos físicos! Na aula de hoje, eu vou te ensinar o que é necessário para que nós possamos enxergar um objeto. Então, roda a vinheta! Olá, pequenos físicos! Aula número 2 da óptica geométrica, pessoal! Depois de nós falarmos sobre a natureza da luz, agora nós vamos falar de alguns conceitos iniciais, turminha. Alguns conceitos básicos para o entendimento da nossa aula daqui em diante, tá? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, ó, conceito de um raio de luz, turma. Ó, raio de luz nada mais é do que uma linha imaginária que representa a direção e o sentido da luz. Galera, olha aqui, ó, imaginária. Quer dizer o quê? Que de fato não existe, né? Mas nós podemos imaginar virtualmente que existem setas que indicam a direção e o sentido de propagação da luz. E para representar isso, ó, eu fiz aqui uma vela acesa, né? E aí essa vela, ela emite luz para todos os lados, em todas as direções dela. E em cada direção, então, eu tenho um raio de luz. Esse raio de luz representa a propagação da luz nessa direção e nesse sentido. Esse raio de luz já representa a propagação da luz nessa direção e nesse sentido. E esse outro aqui, ó, já representa a propagação de direção e sentido da luz nessa direção e nesse sentido. Quer dizer que essa vela, ela emite luz em todas as direções. E para representar isso, eu faço aquilo que eu chamo de raios de luz, tá, pessoal? Esse conceito vai ser pertinente nas nossas próximas aulas, tá? Mas importante também vai ser tu entender, ó, o que é um feixe de luz, pessoal? Um feixe de luz nada mais é do que um conjunto desses raios de luz aqui, olha só. Nesse conjunto de raios de luz, pode ser que nós tenhamos três situações distintas. Ou os raios de luz vão estar divergindo, ou seja, eles vão estar se separando, como é o caso aqui, ó, dessa situação dessa vela acesa, em que os raios de luz saem da vela e se espalham para o espaço, para o meio, divergente. Já nós podemos ter também um raio de luz do tipo convergente, que é aquele em que os raios de luz eles convergem para um único ponto. Eles se encontram em um único ponto. E aí nós temos um raio convergente, tá? Desculpa. E aí nós temos um feixe convergente, tá? Ou seja, os raios eles vão convergir para um único ponto. Nós também podemos ter também um feixe do tipo paralelo, que é onde todos os raios de luz eles são paralelos um ao outro, tá bom? Bom, no início é bem abstrato esse nosso conceito, mas nós vamos nos apropriar dele para nós podermos aplicá-los em outras aplicações, em outras explicações, tá, turminha? Então aqui, ó, feixe divergente, ele diverge. Convergente, converge. Paralelo, não se cruza. Então eles são aí paralelos um ao outro. Então são esses três tipos de feixe que nós temos. Bem tranquilo, não é verdade? Então continua aqui comigo, olha só que vamos falar agora sobre as fontes de luz. Olha só. Quanto às fontes de luz, pessoal, elas podem ter algumas classificações. Por exemplo, ó, uma fonte de luz, ela pode ser do tipo primária ou luminosa, que é aquele tipo de fonte que produz a sua própria luz, que é o caso do sol, de uma lâmpada, de uma fogueira, de uma vela. Esses objetos, eles produzem a sua própria luz. Por isso, são tidos como fontes de luz primárias, tá? Existem objetos que têm a fonte secundária, ou seja, são os iluminados. Eles não produzem sua própria luz, eles só reenviam a luz que chega neles de um outro corpo. Um exemplo é a lua, as paredes aí do lugar que tu está assistindo essa videoaula agora. Então a lâmpada, que é uma fonte de luz primária, joga a luz dela na parede. A parede só reenvia para os teus olhos. Então a parede é uma fonte de luz secundária, tá?
Quanto ao tamanho, essa fonte ainda pode ser pequenininha, pontiforme, ou seja, só um ponto, tá bom? E lembra que na física, ser grande ou pequeno depende da comparação, né? Então, o tamanho dela é desprezível em comparação com o todo, com os objetos que fazem parte ali da minha observação. Ou ainda pode ser uma fonte de luz extensa, que, ou seja, tem o mesmo tamanho ou é ainda maior do que um objeto, tá bom? Do que os objetos que estão ali ao nosso redor. Lembra que ser grande ou pequena, não dá para eu dizer com firmeza se, por exemplo, o Sol é grande ou pequeno. Vai depender do que eu estou comparando. Se eu comparar o Sol com a Terra, por exemplo, é uma fonte de luz extensa. Mas se eu comparar o Sol com uma outra estrela, como o Alfa Centauri, por exemplo, é uma fonte de luz pequenininha, tá bom? Uma fonte de luz aí pontiforme, beleza? Então, grande, pequeno, pontiforme ou extensa vai depender da comparação. Mas existem essas duas classificações. Para finalizar, nós podemos classificar ainda quanto simples, ou seja, monocromática. Mono, uma, cromática, cor. Então, uma fonte de luz simples é aquela que tem apenas uma cor. Aqueles de laser verde, por exemplo, ou laser vermelho, é um exemplo de uma fonte de luz monocromática. Já a fonte de luz policromática ou composta, ela tem mais de uma cor, tem várias cores, tá bom? Em geral, na verdade, nós temos duas ou mais cores aí para uma fonte de luz policromática. Entendido, turma? Gente, para finalizar, nós devemos entender o que é necessário para nós enxergarmos qualquer objeto. Gente, para que a visão aconteça, né, no olho são, no olho sadio, é necessário que chegue aos nossos olhos a luz daquele objeto. Então, aquele objeto, ele precisa emitir um raio de luz até os nossos olhos para que nós possamos enxergá-lo. Por exemplo, agora você só está vendo essa videoaula porque aí o seu dispositivo está emitindo luz dele até os seus olhos. Experimenta desligar ele para ver se não vai me enxergar. Não vai mais, porque vai parar de emitir luz. A minha luz vai parar de chegar até você. Se eu apagasse aqui todas as luzes do meu estúdio, por exemplo, você não iria me enxergar, porque não chegaria luz minha até você. Então, para que nós possamos ver qualquer objeto, um jarro, por exemplo, é necessário que a luz que ele emite saia dele e chegue até os olhos da pessoa, do observador, tá? Essa luz pode ser tanto dele própria, como uma luz vinda de outro objeto. Então, ele pode ser uma fonte primária, uma fonte secundária, não tem problema. Desde que a luz do objeto saia dele e chegue até os seus olhos. Isso é necessário para que você possa enxergar qualquer coisa. Bacana, né, pessoal? É muito interessante a gente ver como é que os fenômenos da natureza estão tão presentes no nosso dia a dia e aí a gente vai começando a explicar como tudo acontece. Para mais videoaulas como essa, continue nesse canal. Até a próxima. Tchau!